Muito bom. Agora, então tá. Aí você teve essa experiência, estudou. Como que trata uma birra de criança dessa que joga no chão, que a gente no mercado olha... Não, eu fico louco. Você quer dar uma bicuda, dá um negócio. Não, dá uma bicuda na criança e uma no pai, dá vontade de dar. Então, é isso que eu ensino também para as minhas alunas, né? A questão não é que você vai aprender e nunca mais vai acontecer. Melhor que seja assim. Mas a questão é, você tem que ter segurança, porque no momento do desespero da mãe, a mãe ela vai acatar o que for necessário, entendeu? Ela não está nem aí. No desespero, ela não vai ficar checando se aquilo é bíblico, se aquilo não é. Mas o que acontece? Existem dois tipos de birra que eu ensino assim, para as alunas, né? Existe a birra real e existe uma birra manipulada, sabe? Então, assim, a criança... até 2 anos, 3 anos, ela não tem muito condição de ter um controle emocional em certos momentos. Então, eu falo para as mães, a Bíblia diz em Tessalonicenses, né, que nós temos que nós temos corpo, alma e espírito, então a gente precisa conservar corpo, alma e espírito. E esse que é o ponto. O que acontece? A gente estava... Crente é uma benção. A gente só estava olhando negócio espiritual. Mas a gente esqueceu que tem o corpo e que tem a alma. Sim. Ela estava super cansada, ela estava acordando mais cedo por causa do fuso horário, por causa de toda a rotina da viagem, cansada, super cansada. Criança cansada é uma bênção, né? Tá ali prontinha para explodir. Então, ela estava cansada. Era o primeiro culto que ela tinha ficado longe de mim, estava com uma carência emocional. Quer dizer, não era algo espiritual. Então, quando a gente vai trabalhar com as crianças, a gente tem que trabalhar ela como um todo, olhar corpo, alma e espírito. E a criança, falando da sua alma, né? Mente, vontade, emoções... O que acontece? Muitas vezes, ela ainda não tem condição de regular suas próprias emoções. Então, em alguns momentos, ela tem uma desconexão cerebral. Isso é cientificamente comprovado. Tem uma desconexão cerebral, que é quando ela entra nesse pane cerebral, que ela começa a ter esse ataque de birra e nem ela consegue se acalmar, entende? Porque ela está nesse estado. E o que às vezes a gente faz? A gente briga, bate na criança, fica ali. E, na verdade, não adianta, porque ela mesma não está conseguindo se acalmar, entende? Então, o que a gente tem que fazer? Tentar, de alguma maneira, ajudá-la para que ela possa, o cérebro dela, se reconectar, o seu lado emocional com o seu lado racional, que é para fazer essa regulação das suas emoções e ela se acalmar. Então, assim, essa é a birra real da criança pequenininha de 2 aninhos. Fez lá, tá lá fazendo a birra, o que a gente pode fazer? Uma série de coisas, assim, né? Que às vezes a gente pode ajudar a criança. Fazer, de alguma maneira, ela conversar com a gente, né? Me conta, o que aconteceu? Me conta, como que a gente pode fazer ela pensar sobre aquilo? Como que eu posso fazer para te ajudar a você se acalmar? Que tal a gente pegar isso? Às vezes, a gente perguntar para ela vai fazer o cérebro dela trabalhar e ela entra numa regulação. Ela se mexer, fazer ela correr, né? Agora, na grande maioria dos casos, nós temos que aguardar, esperar, aguardar. Agora, sim, uma coisa que eu também ensino é que existem coisas a serem ensinadas. A criança está fazendo birra com 2 aninhos. Está fazendo birra, bate na mamãe, chuta a mamãe, grita com todo mundo ali. Não é assim, é a birra, é natural e pronto, acabou e nunca mais toca no assunto. Quando ela se acalma, é hora do ensino. É hora de ensinar sobre honra, é hora de ensinar que você não bate, que você não chuta, que você não grita com a mamãe e com o papai, sobre o respeito. Porque a galera põe tudo na conta da fase, né? Então, até um capítulo do meu livro. Será que tudo é fase mesmo? Existem fases, mas a gente tem que cuidar, porque senão você vai colocando tudo na conta da fase e nunca ensina sobre limite, nunca ensina sobre essas questões, esses princípios que são inegociáveis dentro do nosso lar, né? Agora, existe a birra manipulada. O que é a birra manipulada? É a criança um pouquinho mais velha que já entendeu que quando ela chora, ela vai ganhar um brinquedo. Porque todas as vezes que ela foi no shopping, chorou e fez um escândalo, ela ganhou o brinquedo. E como que a gente ensina essa criança? Frustrando ela. Então, se todas as vezes que ela é frustrada, ela chora e você dá o que ela quer, isso precisa, esse ciclo, né, precisa ser quebrado. Então, você tem que trabalhar nessa questão com ela, né? Que não é sempre que ela vai receber um não, que ela vai chorar e que você vai dar. Se você alimenta isso, acabou, né? Ela vai estar assim sempre. Exato. Então, a gente tem que trabalhar com isso sempre, né? Sempre avaliar se a criança realmente está num estado de desconexão, onde ela não está conseguindo se acalmar, ou se ela está fazendo aquela manipulação. A criança de 5 anos, ela sabe muito bem o que ela está fazendo ali, né? Às vezes, ela não está conseguindo se acalmar. Sim, às vezes ela está chorando e tudo mais.
Mas não nesse mesmo estágio de se jogar no chão, a criança de 5 anos ela está fazendo aquilo porque ela já percebeu que ela tem o que ela quer quando ela faz isso. Sim. E às vezes o pai reforça ainda mais essa atitude, né? Sim. Ela tá assim porque ela precisa chamar atenção, então acho que é melhor eu fazer alguma coisa para ela parar de fazer, então eu vou dar o presente, então eu vou dar o chocolate. Agora, uma coisa que eu também ensino às mães é previna, né? Previna o mercado que você falou. Não vai com a criança no mercado com fome, se você não vai poder comprar tudo que ela quer. Exato. Não vai com ela cansada, dá um brinquedinho para ela ir brincando ali no carrinho. Evita, né? Porque é muito mais fácil. Até quantos anos é normal a birra? Geralmente essa birra real até 3 anos. Mas varia. Criança não é robô, né? Outra coisa que as mães têm que entender. Então não é assim, fez 3 anos, acabou. Então, mas a partir dos 2 até os 3 anos. 2 anos é o auge da birra, que o mundo chama de terrible two, né? Que é a adolescência dos 2 anos. Adolescência do bebê, que a gente chama de abençoados 2 anos, eu falo, né? Não dá para ficar falando que é terrible two. Ali, o 2 anos é o auge, mas a partir dos 3 anos já começa aí muda de fase. Aí elas começam a querer não dá mais. pra ficar falando terrible two? Para você Porque o profetizar. termo é terrível, né? Não, é porque é terrível 2 anos. Eu falo para as mães, profetiza, declara com a sua boca que é um abençoado 2 anos, né? Senão você fica com aquilo, é terrível, só fica declarando isso. Até para trazer aqui sobre isso que está falando, e já falar dos nossos membros, meu amigo, se você não é membro desse canal ainda, seja membro. Do lado do inscreva-se aí tem um botãozinho Seja Membro, e aí você manda pergunta, fica sabendo das novidades, você entra no nosso grupo Telegram para trocar ideia, para a gente se conhecer melhor, e ainda automaticamente você se torna muito mais bonito. Não está se achando legal? Acho que aqui não está legal. Harmonização, não. Seja membro do Hub, que automaticamente seja mais bonito. E a Bruna Daskev Scheffer. Esse sobrenome, Caramba, hein? essa daqui já ela essa é dela. membro assídua. Essa aqui já mandou várias perguntas. Fala família, meus amiguinhos, ela mandou. Existe a fase mais difícil na criação do filho? Então é bem em cima do que você está falando? Na verdade, depende da criança e depende do que a mãe acha mais difícil, né? Porque é uma fase mais difícil que a outra. Então, eu falo para as minhas alunas que eu estou aprendendo junto com elas, né? Porque meus filhos não são adultos ainda. Então, eu sempre acho a fase que eu estou vivendo a mais difícil. A mais difícil. Porque é o que eu tenho mais... os meus desafios atuais, né? Mas eu acredito que essa fase dos 2 anos é uma fase muito difícil que as alunas mais me procuram. Porque, assim, a criança, ela tá, assim, fofinha, lindinha, bonitinha, aprontando, assim, aquelas gracinhas, soltando as pérolas e de um dia para o outro ela começa a se rebelar. Por isso que o crente acha mesmo que é demônio, entendeu? Ele vai querer repreender... Mas não é, gente. Não estou falando isso. Não sai o corte falando que... Crianças endemoniadas com 2 anos. Isso. Não, mas é um desafio, porque os pais assustam, né? Mas eu falo para as mães também, das crianças com 2 anos, também não deixar isso atrapalhar esse momento que é tão gostoso, que as crianças realmente começam a falar, tem essas pérolas legais, elas ainda querem colo, então elas acham que elas podem mandar nos pais, mas, ao mesmo tempo, elas ainda querem o carinho, o amor... Diferente das crianças mais velhas, que às vezes já quer mais ser independente. Então, acho que é importante a gente saber que aquele momento ele passa muito rápido, que ele vai passar mesmo, né? E aproveitar ao máximo aquele momento. A parte da criação nesses 2 anos, ela tem algo específico para a mãe? Tipo assim, a mãe precisa ver de uma forma diferente também, pelo menos nessa fase. Tem... Então, ela tem que saber que a criança está nesse momento de desenvolvimento e que tem coisas que ela realmente não tem condição. A Bíblia diz que, Paulo estava falando, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino. Hoje, Agia, né? Isso. Hoje, eu me tornei homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Então, o que acontece? As mães precisam ter uma expectativa real. É o que eu ensino elas. Você não pode olhar para a sua criança de 2 anos e esperar que ela age como um adulto ou como uma criança de 10 anos. Então, as mães se frustram, às vezes, porque elas querem que a criança se comporte como um adulto no culto. Eu acho que eu tenho esse problema. De ser criança? Fora. Não, de olhar de fora, assim. Coisa que faz tempo que você não é. Faz tempo já, desde que você era criança. A expectativa. Olha, assim, eu não tenho muito tato com criança. Essa é a verdade. Tenho das que eu gosto. Então... Que é uma. 2, sabe? 3. A Jupa, meu sobrinho e o Joshua. Hoje, o Joshua. Hoje. Porque Eu ele vi tá um episódio muito... que você bateu nele, é verdade? Eu bati no Joshua? Foi alguma coisa Não, assim. eu fiz uma brincadeira, ele assustou. Ele chorou. Ele assustou, foi pedir desculpa. Aí, a partir desse dia, nós somos amigos. Ah, tá.
Não, o Joshua tá radical, tá daorinha. Então, olhando de fora assim, acho que eu, principalmente por não ser pai, né? Lógico. Aí eu fico nessa história aí que você Da falou. expectativa. De tipo, ai, caramba. Esperando que tenha uma atitude que não é de uma criança. Isso. Acho que eu tenho Crianças bem esse fazem problema aí. criancices, né? O que eu sempre falo. Crianças fazem criancices. Você nunca deve disciplinar, punir, enfim, castigar uma criança porque ela está fazendo algo que é próprio da criança, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado. Então, por exemplo, às vezes a mãe fica brava porque ela colocou uma caixa na frente da criança de 1 ano e falou para ela não mexer, e ela mexeu. Eu falo, mãe, tira a caixa da frente da criança. Se ela não pode mexer, uma criança de 1 ano, ela vai mexer, não adianta. Você vai falar, ela não vai... Ela vai escutar por 5 minutos, ou 5 minutos, por 30 segundos já vai querer mexer. Então, a expectativa... Ela não absorve, né? Não, a expectativa. Enfim, ela precisa ter expectativa real. Nós vamos ensinar, não é que você não vai ensinar a criança pequena, mas sabendo que ela vai fazer criancices, né? A criança pequena, ela não tem condição de olhar o mundo como a gente olha. Então, às vezes, ela vai riscar uma parede porque ela achou super legal. Minha filha pequena, uma vez, ela estava pintando de tinta um papel, e ela pegou aquele papel e colou na parede, com a tinta virada na parede. Eu falei, filho, Nossa. 2 anos. Eu falei, filha, 2 anos e meio, que ela estava começando a ir para a escola. Eu falei, filho, o que você está fazendo? Ela falou, tô colocando na parede para secar a minha atividade, igual na escola. Eu falei, então, não é bem assim que a gente faz, né? Quer dizer, ela não fez porque ela estava se rebelando contra mim, entende? Sim. Porque ela estava indo contra a minha autoridade, porque ela estava questionando, quero ver se você manda em mim. Ela fez por pura criancice, infantilidade, imaturidade. Falta de ensino, falta de instrução. Por isso que disciplina, na Bíblia, a palavra disciplina, né, tem várias palavras traduzidas, mas a palavra principal de disciplina, que é paideia, é você instruir, ensinar, corrigir, né? Não é só você bater, não é você bater no filho. A palavra paideia significa instrução. Então, é uma coisa que muitas vezes também, no meio cristão, as pessoas confundem, no mundo também, né? Então, quando eu peguei minha filha ali, falei, filha, é o seguinte, mas aqui em casa não é assim que funciona. Você tem que colocar a parte da tinta para fora. Enfim, tive que ensinar isso mais 10 vezes para ela, porque criança aprende por repetição também, né? Então, quando eu fui ensinando, ela, na medida que ela foi crescendo, ela foi entendendo. Mas o ponto é, naquele momento, eu disciplinei porque eu instruí. Mas eu não agi, eu não achei que aquilo tinha sido algo pessoal dela contra mim. Porque a gente tem uma expectativa correta. Mas quantas crianças, quantos filhos estão feridos? Porque, às vezes, recebem um castigo, uma punição, por algo que é completamente próprio da criança, sabe? Ou os pais ficam impacientes. A Bíblia diz que o longânimo, ele é grande em entendimento. Eu falo que a mãe longânima, a mãe paciente, é a mãe que compreende a criança. Você quer ter mais paciência com criança? Compreenda mais sobre criança. Aprenda mais sobre a criança. Quanto mais você entender como ela funciona, mais você vai saber lidar com ela, sabe? E a mesma coisa também em relação ao seu comportamento. Sempre investiga o que está por trás daquele comportamento, né? Eu vou aprender só quando tiver filho, não tem jeito, né? Não tem segredo. Eu falo que são 2 coisas. Quando eu comecei a falar sobre educação de filhos, eu lembro que logo que eu lancei o curso, comecei a falar sobre o curso, uma pessoa falou assim para mim, nossa, que besteira ensinar sobre educação de filhos, só aprende a educar filhos educando. E eu fiquei pensando Mas naquilo... o que é educando? Você sofreu preconceito por ser nova? Muito. E por ter que eu filhos fiz? pequenos? Né? Você tem quantos filhos? 2, o Noah e a Giovana. Qual que é a idade mesmo? Giovana, 5, Noah, 2. Por que eu continuo? Eles ainda são pequenos. São pequenos. Por que eu continuo? Primeiro, porque eu não ensino baseado na minha experiência, eu ensino baseado naquilo que a Bíblia diz. Ponto, né? Então, a minha experiência é transitória, a neurociência é transitória, mas a Bíblia, ela é eterna, ela não muda, ela não passa. Boa. Segundo, porque eu tenho uma palavra de Deus sobre isso, né? Então, eu recebi uma direção de Deus. Quando eu fui... eu tinha recebido uma palavra de Deus já, bem específica. Quando eu fui lançar, falei com a minha pastora, eu falei, mas será? Ela falou, Tati, você tem uma unção de Deus sobre a sua vida, você tem instrução. Apóstolo Paulo falava sobre casamento sem ser casado. Falava sobre crianças, sobre educação de filhos, sem ter filhos. Então, se Deus te der uma palavra, eu vou te ensinar, vou te capacitar, vou te ungir para isso. Então, eu ando debaixo dessa direção. E eu sempre falo, eu não ensino baseado na minha experiência. Claro que a minha experiência vai agregar. Eu amo conversar com as mães mais velhas, né? Aprender com elas. Sei que tenho muito para aprender. Falo para minhas alunas, nós estamos aprendendo juntos. Mas estou debaixo de uma direção e ensino baseado naquilo que a Bíblia diz, né?